primeiro de tudo, antes de mais, isto é de protocolo, não é? Tem que ser, porque senão as pessoas ficam chateadas comigo. Agradecer ao meu querido amigo São Vicente pelo facto de me ter convidado para eu libertar as minhas angústias, as minhas opiniões e, como eu costumo dizer, meter-me um nojo. Porque eu também preciso disso, porque é quase como um efeito de catarse para conseguir sobreviver. Depois, também já dar-nos preparados para a desilusão. E o que é para mim desilusão neste momento? É vocês pensarem que vão receber aqui uma informação de cátedra e vocês vão ficar um bocado iludidos porque eu arranjei aqui uma preleção popularucha. Cientificamente, na dose do quanto basta, porque tenho compromissos, tenho responsabilidades, mas em termos práticos, quase que eu diria, utilizando uma metodologia de balneário. Não sei se isso existe, mas se não existe, fica inventado. Andam bem tantas metodologias que eu também tenho o direito de inventar uma. E então inventei esta metodologia de balneário. Em termos de treino, agora ando a tentar ver se escrevo um livro, porque já fiz muitas coisas na minha vida, fiz muitas coisas e, claro, fiz muitas asneiras, mais asneiras do que coisas certas. Mas já plantei muitas árvores, já fiz 4 filhos e agora falta-me escrever um livro para ser um gajo realizado e poder morrer totalmente feliz. Não sei se vou conseguir, sinceramente não sei, porque tenho dificuldades em me concentrar. Sou um gajo anti-rotinas, tudo aquilo não gosto de mudar, de ter procedimentos diferentes, de acordar todos os dias e tentar encará-lo de maneira diferente, e não é fácil. Fico angustiado comigo mesmo, porque não tem resultado. E então, cingindo ao tema ali que me foi proposto pelo professor Vicente, orientações para o futebol de formação. E eu aí fiquei todo feliz. Falar de orientações é uma coisa interessante. O gajo só vai lá para orientar. Não há problema nenhum. Isso é o que eu sei fazer mais ou menos. É orientar. Os jogadores, as equipas, etc. Porém, se calhar estou agora descomprometido de um espaço académico. Para orientar. E então, avisar-vos desde já que, ponto 1, isto foge a todos os níveis do que deve ser uma intervenção num espaço deste género. Ficámos já entendidos. Portanto, para aqueles que ficarem iludidos, eu peço desculpa, mas foi uma tentativa. Eu não me estava ali a falar com o meu querido amigo homónimo, o meu amigo Edgar, que tivemos o prazer de trabalhar juntos no Futebol do Porto, no Departamento de Formação, e estava precisamente a dizer-lhe isto. A primeira preocupação que eu tive quando o professor Vicente me mandou o programa, e disse: vou ser o último gajo, é que vou fechar a porta. Isto geralmente tem riscos, a rapaziada já está morta, mas é por andar. Se calhar já está lá 1/3 só daquelas pessoas que estiveram de manhã, e além disso, aquelas que estão numa de sacrifícios estão a ser avaliadas, não sei. E então eu disse: eu só tenho uma estratégia para isto, é desenvolver uma forma de intervenção que disponha bem e que desperte pela diferença. Mas às vezes a diferença é um desastre. Pronto, o gajo que está aqui à vossa frente tem estes papéis todos. Sou quase um polivalente, como há os polivalentes do jogador, não é? Vocês sabem o que é um polivalente? Polivalente é um gajo que é valente muitas vezes. Polivalente. Ou então é um gajo que faz muitas coisas, mas não faz nada de jeito. E eu também estou igual, estou a ver? Treinador de sub-15, coordenador de scouting da formação, coordenador da articulação técnica, certificação das entidades formadoras, formador da web, tal, membro da tal, estou a ver. E pronto. E ele disse: ao princípio era para não pôr aqui nada, mas depois é assim: não, isto não está correto, tem que ser cordial, porque as pessoas têm que saber quem é o animal que está ali a debitar o conjunto das informações. Então, olha, qual que me havia de dar? Comecei logo por taxa, vocês estão a ver. Sou um gajo bem abastecido. A primeira coisa que me veio à cabeça foi logo: e comer, caralho, comer! Pronto. E tentei passar isso para um lado mais pedagógico. O que é que isto tem a ver com orientações para o futebol de formação?
E então, pá, pus ali um bolo. Esta porra foi tirada da internet, o jogo lá foi eu que fiz. Isto pescava esta merda, agora já não pescaram com isso. Assustou-se comigo. Bom, já saía por causa de ser PDF, porque o outro estava a pescar. PDF, o F está aqui mesmo a deixar-me. Bom, então a ideia que me veio à cabeça foi: eu, aquela rapaziada lá, muita gente nova, que se calhar também quer saber qualquer coisa do que é que se faz nas seleções, e portanto eu, antes de mais dizer assim, estou descomprometido com a Federação Portuguesa de Futebol. Eu venho cá a título pessoal, convido o Sr. Vicente. Obviamente que tive que pedir autorização ao Sr. Roberto Coelho, que é o responsável pelas seleções, e ele ficou todo satisfeito, disse: vai lá, pá, e faz o teu papel, não te preocupes, está tudo bem, tenho muito gosto, pronto. E a partir daí, aquilo que vou passar não me compromete nenhum colega do Departamento Técnico, fica bem claro, não é? É a minha opinião. Porque às vezes vocês dizem: ei, os gajos da Federação, pois generalizam, nada disso. Isto são opiniões muito pessoais. Não sei se o resto da malta concorda ou não, nem estou preocupado com isso. O convite foi para mim, portanto eu vou manifestar as minhas opiniões sobre isto. E então a ideia que me veio à cabeça em relação ao tacho podia ser a pesca, não é? Então aqui, eu vou dar a cana, eu vou ensinar a pescar, vou dar o peixe, aquelas coisas que a gente passa aí em termos de intervenção. No fundo é dizer-vos assim: amigos, eu não vou ensinar coisa nenhuma infalível e imutável, e a gente faz isto e vai com certeza ter resultados, nada disso. Eu vou, não há receitas, é isso que eu pretendo dizer-vos, passem os ingredientes, vou passar aqui um conjunto de itens, um conjunto de conceitos, um conjunto de procedimentos, e os meus amigos arranjem isso à vossa maneira e sejam criativos quanto baste para poderem sentir-se felizes a treinar e a lidar com os jovens. E portanto, acrescentei também aquilo que eu já vos disse: isto é uma certa forma de estar, pá, é minha, não tem necessariamente de ser a melhor, e é como se costuma dizer no futebol: só não inventa quem não é artista. Pronto. Isso é os dos futebols, eu não sei quem é o gajo, mas pronto, é o que dizem no futebol. Também é importante que as pessoas fiquem, que essa é a essência, não é? É que, apesar desta brincadeira, há aqui uma visão, e é preciso fundamentar aquilo que se vai dizer. Pus aqui este gajo, se calhar saiu daqui por mais 3 ou 4 anos, não tenho que fazer todo corcovado, cheio de artroses, o queixão bem desgraçado para descer as escadas, etc. E, pelo menos, a ideia que, em termos simbólicos que eu vos quero passar, é que vamos fundamentar aquilo que vou dizer e qual é a minha visão sobre estas coisas. E depois tem aqui um conjunto de conselhos, de opiniões que espero que faça qualquer sentido na vossa cabeça para poderem ver melhor o vosso caminho. Que, portanto, a questão é, para se fazer qualquer coisa de jeito, é preciso ter visão, pá, e para se poder, há aqui uma coisa que eu tive cuidado, era que, e agora este não está animado, mas eu no outro que tenho feito, tinha aqui uma animação, aparecia uma coisa cada vez, muito bonito, nos assaltaram, desaparecer, mas agora é como disse o PDF, não dá hipótese disso ser apresentado. E agora vocês dizem assim: então, mas o meu amigo, porque é que me trouxe esse, não é? Quer dizer, até estou a estar ali no computador, mas isto era a ideia de deixar o documento para o Sr. Professor Vicente, ele que faça o uso dele como quiser, porque é o meu contributo e o meu agradecimento por me ter convidado. Então dizia eu que essa visão é saber o caminho, é ter convicções, é ser persistente, não desistam, porque vão ter muitos percalços da vida. E ter condições para esta vinha no fim. E porquê? Porque muitas das vezes vocês têm isto tudo, são competentes, têm uma visão, mas não há condições. E a rapaziada fica mal na fotografia. E acrescento também nisso, não são frases minhas, isso vocês já ouviram, esta não é uma questão só de sorte, mas a de baixo não é minha, eu li isto em qualquer lado, a sorte depende do acaso, enquanto que o sucesso somos nós que o traçamos. Mas vou-te ficar aqui uma mensagem, para que vocês, em termos de intervenção, tenham alguma orientação. Então, eu pus aqui de limitação conceptual e utilizei aqui uma frase assim um bocado. Foi comer à cabeça, sinceramente. Se me viesse azeitonas com presunto, eu punha aqui, mas veio só isto. A ideia o porquê? Se há coisa que dá-me jeito de ter que mexer aqui nisso, se eu fosse para ali andar, que eu não tenho pinta nenhuma para passarela, pá, peço desculpa, pá. Eu não só em termos locomotores, mas também em termos de presença e forma. De maneira que dá-me um jeitaço ter que ficar aqui e os
não se vê da parte, só se vê do Pitaça e agora da parte para baixo não há nada para criticar. O que é que eu quis dizer com isto? Eu vou puxar a fita atrás, é lá, pá, uns 20 anos, o que do género. Na altura em que eu fui para, naquela altura era a Universidade do Porto, era o Instituto Superior de Educação Física, agora é a Faculdade de Ciências e Desporto. E fui já com uma idadezita para dizer, já era pai, podia ser pai aos 18 anos, mas não era o caso, mas já era pai aos 30 anos, 29. Na altura frequentava o terceiro ano de Economia, era professor de Matemática e Geografia e dando um bairro qualquer, não sei, pá, algum desgosto na altura, e eu disse, isto não é o meu caminho, e eu lembrei-me de dar aulas de Educação Física. Tinha habilitação para isso, vocês novos não sabem como é que foi o percurso de acesso ao ensino secundário relativamente às habilitações, mas havia uma habilitação suficiente, uma habilitação própria e tal. E há quem tivesse o 7º ano do liceu e tivesse vivências do desporto, mesmo sem mais formação nenhuma, podia dar aulas de Educação Física com habilitação suficiente, chamava-se isso na altura. E eu surgiu essa oportunidade, eu andava no terceiro ano de Economia, como vos digo, e fui dar aulas, dava aulas de Educação Física lá no Liceu Alexandre Colano, agora já tem outro nome, e ao mesmo tempo frequentava a Faculdade de Economia. Mudei para a Educação Física por paixão. Eu gosto é disto, porque se lixe lá os cardápios e as contabilidades, etc. O que eu gosto de fazer é isto. E fui para a Educação Física. Isto, vocês vão dizer assim, mas a proposta é que este velho está agora com esta conversa para quê? Só para vos dizer o seguinte, isto tem resquícios. E porquê? Porque nessa altura fui para o ISEF, uma das coisas que me tinha uma certa impressão, havia uma luta, uma tentativa quase que sufocante de transformar o futebol e o treino numa ciência. E então a luta que havia a nível universitário era, para que nós possamos assumir isto como uma ciência, que requisitos é que vai ter que ter esta atividade? E uma delas era realmente a universalidade da linguagem, da terminologia. Vocês sabem, isso é uma condição sine qua non para que qualquer área do conhecimento de intervenção social seja ciência. Não houve entendimento possível. Na área do futebol e do treino, da educação física, pronto, estavam todos relacionados nessa altura, não houve entendimento. E vocês sabem também, ouvimos discussões atrozes às vezes, porque aquilo que o indivíduo está a dizer que pensa que é aquilo, para o outro não é. E então, em termos de futebol, vemos cada atrocidade como até se arrepia. Indivíduos que chamam de sistema de jogo aquilo que é uma estrutura, uma organização estrutural, indivíduos que chamam esquemas táticos, organizações estruturais, há uma série de confusão. Todos têm razão. O problema é que não se chega ao entendimento e há necessidade de estabelecer uma comunicação com o outro para que haja a passagem da mensagem. Ou seja, eu a partir do momento que sei que aquilo para mim, que é um sistema, para o outro é uma estrutura, está tudo só assumido, não tem problema nenhum, podemos comunicar. Agora, quando pensamos que são coisas diferentes, é que é uma chatice do diabo, porque vai haver, além de certeza, batatada. E já dei para esse território, já não vou por aí. Então, começo sempre por delimitar conceptualmente aquilo que vou dizer. E aí a linguagem é fundamental, não é? Por isso é que eu pus aqui como vacina fatídica dessa peste que é a terminologia anárquica. Cada um diz o que lhe apetece e, se calhar, com intencionalidades diferentes, e assim ninguém se entende. Daí que eu fui buscar esta expressão, esta expressão de 2009, calma, o velho ainda vai lá às arcas, ainda tira de lá os jornais todos cheios de ferrugem. O professor Dr. Jorge Olímpio Bento, não sei agora o que é que ele faz, mas na altura estava no Conselho Científico lá do dito cujo ISEF. Este senhor fazia uns artigos na Bola e na altura, por causa da questão da linguagem, disse isto e da terminologia. E eu recortei, também é uma atitude científica. Se recordo um artigo qualquer, eu tenho muito costume de fazer isso. O jornal
Está com uma entrevista com uma mensagem que é importante, eu recorto o jornal e ponho o colo, e ponho lá a data, e guardo aquilo lá, dois folhinhos, dossiê. Tenho lá 3 ou 4 dossiês, já todos amarelos, está lá tudo no guardo, porque há uma das coisas que eu queria dizer aos meus amigos mais novos, e futuros colegas, que eu desejo muito êxito, é o seguinte, eu peço desculpa, não é para vos ofender, mas isto não é para todos. Mas a maior parte desta rapaziada nova pensa que o mundo só foi criado quando vocês nasceram. Não foi, pá. Houve um antes. E vocês também são resultado desse antes. Também se fizeram coisas interessantes antes. E vocês são aquilo que são porque já houve um trajeto, já houve um percurso feito por gente na vossa área que foi construído depois partindo pedra para que vocês chegassem a esta altura de conhecimento. Certo ou errado? Calma. E anda aí uma porcentagenzita de juventude, parece que são os donos da verdade, agora é que o mundo foi assim que eu conheço e acabou. Eu costumo dizer que no Conselho já da Boa, já sou avô com muito orgulho, a dizer-vos o seguinte, o conselho que eu dou à rapaziada em termos sociais é assim, amigos, tanto na vida como no futebol, façam o favor de respeitar o passado, vivam o presente, projetando o futuro. Isto é uma frase, parece que soa-me bem, isto foi juntada de várias opiniões de amigos, mas acho que diz tudo. Respeitem o passado, vivam o presente, mas projetando o futuro. E vejam, vocês vão ver que não se vão dar mal com esse conselho. E, portanto, o professor Dr. Jorge Bento, o Olímpio Bento, ele escreveu isto. A linguagem constitui a forma das ideias. Portanto, é importante nós sabermos aquilo que estamos a comunicar e que o outro também saiba. Senão não há comunicação. Há ali um ruído no meio que são os códigos de interpretação. E, portanto, amigos, é com essa perspectiva que eu vou passar aqui uma série de presépios. Vamos lá, vamos passar agora. Epa, o que é isto? Isto foi a propósito da letra. Eu já sabia o que era, o que é que estava animado. Primeiro apareceu o gajo, que tal, e era depois, uau! E apareceu o gajo. Está a ver? Mas não deu para animar isto, porque é o tal PDF. O PDF, eu não. Portanto, cuidado com as confusões, amigos. A música é igual, mas a letra é muito diferente. Futebol de formação, tudo bem. Futebol de formação, mas não é de PDF. Portanto, é o que este rapaz está a dizer, no bom sentido. Por um lado está a dizer que está mal formado. Que isto tudo é feio, o menino foi ensinado a fazer estas coisas. Mas o que ele não vê é essa perspectiva. E ele está a dizer assim, esse não, não quero esse. Pronto. A ideia é essa. Pronto, então vamos lá ver quais são os conceitos. Futebol de formação, temos aqui 2 conceitos que vocês não sei se sabiam, que podem ser definidos. Hein? E isso dá-vos logo intencionalidade de intervenção. Futebol e formação. São 2 palavras, mas que, na minha lógica, eu quero que eles sejam sempre complementares e inseparáveis. E há muita gente que separa isso. E eu, de manhã, não estive a assistir, não tive esse privilégio, tive um compromisso, comuniquei ao professor, mas agora da parte da tarde eu vi aqui algumas comunicações e ouvi coisas muito interessantes, muito bonitas. Como é que eu vou dizer isto sem ferir suscetibilidades? Mas que eu gostaria que tivessem, que respeitassem o chamado princípio da coerência para mim, ou seja, bel, e depois como é que é? É virar mesmo verdade, faz-se mesmo? Não sei, deixo esta nota, mas eu gostava que nunca se separassem estes conceitos, tá? Eu ouço muita gente botar faladura de muitas coisas, fica muito bonito, passa uma mensagem muito interessante, e Zé o Catrapéu, e depois o gajo vai ver um jogo, vai analisar uma realidade, vai fazer observações focadas e com critério, e depois chega lá e vê totalmente ao contrário daquilo que devia ser. E se arrepiam. Depois eu começo, eu não sou eu que chamo, toda a gente chama, assim, mas afinal eu ouvi aquele papagaio, até o bel, então e agora? Bom, adiante, ficamos por aqui. Então a minha cagança, não é? Isto já tem os anitos também, pá. Eu posso dizer que isto foi tirado. Eu também tive uma aventura no Kuwait, na Federação do Kuwait, na seleção do Sub-14, Sub-17, 2 anos. E na altura eles tinham sido penalizados 4 anos pela FIFA, porque a FIFA entendeu que havia ingerência do poder político no futebol.
e penalizou-os 4 anos, e por um comportamento menos correto, e correto, e inadmissível. Muitos de vocês, se calhar, ainda não eram nascidos, mas houve aqui no Campeonato do Mundo de Espanha, o Kuwait foi apurado e num determinado jogo, lá o Sheik, que estava a assistir ao jogo na bancada, levantou-se e mandou a equipa sair do campo de jogo. Isso foi muito badalado, foi muito comentado em termos internacionais, e a FIFA suspendeu o Kuwait de participar em todas as provas internacionais. Teve 4 anos de suspensão. Na altura em que suspenderam essa suspensão, depois aquilo começou outra vez a organizar-se, e apareci lá eu, fui convidado para orientar a equipa de sub-17 e de sub-14. Pronto, fomos à fase final, lá da EFC, que é o UEFA Laticínio. Foi bom, foi a primeira vez na vida daquela rapaziada, mas fez-se mal. Fez-se mal por 2 razões. Primeiro, porque eu tive que vir embora, porque já não aguentava aquela forma de estar e a exigência que jogavam com o dinheiro, conseguiam tudo. E depois, por outro lado, portanto, fui despedido. Ou melhor, fui despedido, não renovaram o contrato porque não fui apurado para o Campeonato do Mundo. Pronto, acabou, apesar de ter sido passado a fase de grupos da fase final da EFC, pronto, fomos eliminados pelo Iraque, e bem eliminados, até dá que saber, e foi assumido isso. Mas as pessoas sem condições e sem organização querem, jogam com o dinheiro que resolve tudo. É o dobro do contrato, tens aqui, não sei quanto, $1.000 de prémio, não pode ser assim. Pronto, isto veio a propósito de localizar no contexto. Nesta altura, o que é que o Kuwait fez? E muito bem, lá o Sheik, Olá Ahmed, esse gajo, esse artista, que era um tipo porreiraço, vão ver aquele árabe lá com aquelas cuecas compridas e os chapéus e caralho. Esse é gordo, vinho de chumbo, e fumar xixa. E o gajo, um dia chegou lá e disse assim: "Oh, coach, I want formation, education for our coaches." Ok? Eu disse: "Ok. Então o que é que a gente vai fazer?" Faz o que quiseres. Eu mandei lá uma informação lá para a UFC, para a UEFA e para a FIFA, no sentido de saber se havia alguma disponibilidade para se poder fazer formação de treinadores lá. A FIFA foi séria, respondeu, muitíssimo bem, foram muito corretos. Disseram: "Sim senhor, temos um departamento que tem mesmo essa incumbência, vamos, diga lá o que é que vocês querem e tal." E eu fiz logo a solicitação, a acreditação, e eles mandaram lá os instrutores da FIFA. E uma das coisas que me chamou a atenção e que eu registrei foi dos tais recortes, mas neste caso passados para um slide ou para um diapositivo, foi isto: é que eles começaram pelo princípio. Futebol é a formação que vocês querem, então afinal é a formação no futebol, então e o que é que vocês pensam que é o futebol? Vamos ver se elementar, então se vamos para iniciar uma atividade qualquer, nós sabemos quando vamos. Será que o futebol lá nos Estados Unidos e no Portugal é igual ao futebol do Kuwait? O que é que vocês pensam que é o futebol? E então o senhor disse isto, de maneira, eu não vou estar a ler, isso é para vocês, porque tradução bem a seguir, é só para vocês perceberem o contexto, não foi eu que inventei isto, bem, nessa lógica. E então a questão era esta: o que é o futebol? E então a resposta dos homenzinhos era: a beleza do jogo está na sua simplicidade. E um determinado conjunto de regras, 2 equipes, com tal e coisa. Afinal, isto é simples, não é? E eu fico muito triste quando vejo para aí gente a complexificar isto de uma maneira que já é tudo hiper complexo, complexo, sei lá, eu já fico todo complexificado, eu já nem sei a complicação em que está a minha vida e o meu pensamento, sinceramente. Quando, afinal, isto é simples. Tinha um amigo meu, que trabalhou comigo na Federação, e que agora é comentador da televisão, que numa ocasião me disse, eu estava a propósito de falar nisto: já está complicado. Isto é como na minha terra. O homem, era ali de uma terra qualquer perto de Lisboa, que eu nem conhecia, já nem me lembro o nome. E então ele dizia assim: na minha terra, sabes o que é que costuma dizer? Assim, diz lá, para que simplificar se complicar é tão fácil? Acho que isto tem razão, realmente a tendência da rapaziada parece que tem alergia àquilo que é simples, quando a vida é mesmo simples, não sei o que queremos complicar. Mas atenção, não é fácil jogar simples, por isso é que diz a simplicidade é só de géneros. Por outro lado, este senhor Bobby Howard, que foi lá o instrutor
da FIFA, que trabalhava na Federação dos Estados Unidos, eu também disse isto de maneira muito simples. Isto é a propósito da pedagogia que a gente ouviu aqui, etc. Ele só diz, não vale a pena ler, tem aqui a tradução. Futebol é uma arte, não é uma ciência, e o jogo deve ser jogado de forma atraente e eficaz. Está a ver? Isto atraente e eficaz parece uma coisa simples, mas é muito profunda. Porque isto tem a ver com as formas como vamos ensinar o jogo e como vamos abordar os conteúdos. O futebol é um jogo de habilidade, imaginação, criatividade e tomada de decisão. O treino, aqui o treino, no fundo, é o coaching. O treino é a ação do treinador. Não deve sufocar, mas melhorar esses elementos. E vocês estão a ver, numa simples frase, está aqui todo o conteúdo e a responsabilização pedagógica ou didática do treinador de formação. Por um lado, transformar o jogo de uma forma atraente e eficaz. Portanto, que se sintam felizes. E por outro lado, trabalhar fundamentalmente estes itens que estão aqui, estes princípios. Eu costumo dizer, pela avaliação que faço já numa etapa mais... terminal não queria dizer, porque pode ser colocado de outra maneira, mas numa etapa final da formação, é dizer-vos isso precisamente. Eu parece, a grande problema que eu acho que está no nosso futebol de formação é que os miúdos são educados, são formados, já não vou dizer formatados, que já mete nojo, de uma forma quase que fazer sem compreender bem. E eu costumo dizer que só se faz bem aquilo que se compreende bem. Portanto, não basta fazer, é preciso fazer bem. Portanto, só se faz bem aquilo que se compreende bem. Se me disserem assim, o pá faz isto, assim, mas porquê? Porque é importante para isto, para aquilo, assim. Muito bem. Agora, porquê? Porque sou eu que mando. Complicado. Estão a ver? Coisinhas simples. Portanto, só se faz bem, fiquem com essa imagem, também com essa mensagem, só se faz bem o que se compreende bem. Pronto. E, portanto, a rapaziada quase que corta todas as raízes que têm a ver com a inteligência do jogo. E futebol moderno, é inteligência, fundamentalmente velocidade, inteligência e grande capacidade e espírito coletivo. Este gajo, que não era titular, pelo menos que eu saiba, não sei se chegou no Barcelona, mas parece que não, este gajo também disse isto de uma maneira tão simples. O assunto mais importante do mundo pode ser simplificado, até ao ponto em que todos possam apreciá-lo, compreender. Isto é a mais elevada forma de arte. O que é? Imaginem o gajo que andava com os pés de lado, o que é que o gajo estava a dizer e que podia ser generalizado. Pronto, agora vem a parte mais académica, vocês espero que tenham percebido as mensagens que quis passar. Para mim, não há volta a dar. A formação dos jogadores de futebol tem que ser parte integrante do processo de formação desportiva. Se ela vai dar jogador de futebol, basquete, eu não estou preocupado com isso. Há um processo inicial de desenvolvimento de potencialidades para as transformar em capacidades observáveis, em que deve ser, vocês já devem ter de certeza absoluta que já leram, já foram avaliados sobre isso, que tem a ver com o caráter multifactorial ou a oferta ou a vivência o mais variada possível de situações dos padrões motores. Portanto, essa é que é a base também para o futebol. Depois há transferes que se fazem e há coisas que são criadas, mas isto depois depende de vários fatores, que alguns deles que não têm controle e, portanto, fazem parte da própria vida. E depois, outra coisa que é importante é que deve ser sempre abordada numa perspectiva sistémica. O que é isso sistémico? É o que está em baixo. O todo, neste caso, o processo de formação, é composto por vários elementos constituintes e que está sempre em interação e interdependência. Vocês mexem num desses fatores, mexeram no processo. E que só quem tiver este tipo de perspectiva é que pode fazer um trabalho de base, de qualidade e de profundidade. E depois, isto tudo temos que ter também que é a noção do tempo. Isto é projetado no tempo, não é feito uma semana, quer dizer, assim. E depois é que é um conjunto de rapazes e de instituições que têm que ajudar, porque ninguém faz nada sozinho.
este para mim é que é o processo de formação desportiva, e o desporto, o futebol de formação está metido nisto. Tem que respeitar estes princípios. A questão que se pode pôr aqui é onde é que começa a formação daquela cara. Eu lembrei-me de expor aqui este cartoon, é assim que se diz. E depois pus aqui este comentário. Como em tudo na vida, há sempre o início. Se calhar a formação dos jogadores de futebol começa na barriga da mãe. Pá. Esta já tinha lá a bola, pois se eu fazer a ecografia, já estava lá a bola. Portanto, o rapaz já treinava na barriga da mãe. Perceberam? Não. Perceberam onde é que eu quero chegar? Cara genética. Depois cresce. Com o sonho de criança, a paixão por uma bola. É isto. É se calhar, como dizia, eu tenho esta diapositiva numa apresentação, numa reunião técnica de uns miúdos sub-15, já uns 4 ou 5 anos. E pus aqui, em vez de pôr isto, pus aqui, eu quero ser como Cristiano Ronaldo. Portanto, é esse sonho que depois tem que ser alimentado. E depois que nos chega, ou seja, já temos uma carga genética, já se calhar na barriga da nossa querida mãe já temos lá os genes. Depois sonhamos e temos paixão pelo jogo, sentimos atraídos por ele. Mas não sou esperto nem burro, nem mau, nem bem nem mal educado, sou apenas o produto do meio onde fui criado. Isto não é meu, isto é do poeta do povo, chamado António Aleixo. E o que é que eu quis dizer com isto? É que depois vem o envolvimento, o local onde os miúdos são criados, o contexto que lhe vai proporcionar os estímulos para desenvolver aqueles genes que ele tem. E depois eu acrescentei aqui, o tal gajo que não é esperto nem burro é o formando, é o jogador de futebol, neste caso é o miúdo. E o meio são os formadores, cursos, contextos, culturas, políticas, etc. É por isso que às vezes, até em termos de absurdos, pá, mas com uma revolta muito grande, quando me dizem que é um jogador melhor do mundo, eu fico danado. Pode haver vários jogadores que são dos melhores do mundo. Nós neste momento está-nos jeito, porque é um português e nós gostamos muito dele, e dá-nos muitas alegrias, mas também mesmo assim eu tenho que ser isento e dizer que não concordo, dizer-vos que não concordo com isso. Não concordo por causa disto. Se calhar há aí um pastor ali, um miúdo, pá, viram lá de Foscova. Coitadinho, que tem, os pais são pobres, pá. Ele gosta muito de futebol, pá. E tem todas as condições, já da barriga da mãe, para ser um craque, caralho. Só tem que ir guardar as ovelhas e as cabras dos pais, coitadinho. E dá os pontapés, dá uma bola, se calhar de trapos, e brinca com a bola, etc. Porque onde é que eu quero chegar? Eu quero dizer-vos é que, se calhar, e tal problema do contexto, do envolvimento, não havendo um ambiente que estimule essa carga genética que potencia, a formação não tem grande lógica, a responsabilidade tem. Outro lado, em termos institucionais, queríamos alertar para o seguinte: há rapaziada que pensa que a formação é só arranjar e escrevermos uns miúdos, pá, vamos fazer o campeonato e a rapaziada depois no fim bebe um pirulito e está bem, e os pais e não sei o quê, está bem. Há a rapaziada que pensa assim. E claro que depois se a gente ganhar, isto é jeitoso, e a gente continua, se não ganhar acabamos com esta merda. Pronto, há muita gente que não diz isto, mas faz isto, sem o assumir. Não é nada disto, amigos. Formação é uma coisa muito séria. E para mim é isto. É um processo organizado e articulado, horizontal e verticalmente, com coerência, estabilidade, lógica organizacional, constantemente avaliado, reestruturado e fundamentado, com objetivos. Ouvi falar aqui muita coisa, mas ouvi falar em objetivos, que é o mais importante, claramente definidos, com abrangência individual e coletiva. Não só o miúdo, como a equipa, o clube, a região, etc. Portanto, isto, no fundo, é uma questão de princípio, ou princípios, e é um conceito de identidade. Por outro lado, também não vos vou dizer mais nada que vocês não saibam. Para que haja formação é preciso haver alguns componentes. Claro que há os formadores, para haver formação, há formadores e há formandos. Neste caso, os treinadores. Há outra coisa que eu vos queria dizer. Ouvi aqui, muito falar em perfil de... Há aí uma intervenção que era o perfil sim, o perfil não, mas pronto. Mas o perfil... só era para os jogadores e para os treinadores.
E eu digo assim, se realmente isto for abordado numa lógica sistémica, a formação tem que ser para todos aqueles que intervêm no processo. Ou seja, não tem objetividade, coerência nenhuma, um processo em que tem dirigentes, treinadores, jogadores, médicos, enfermeiros, técnicos de audiovisuais, observadores, do departamento de scouting, tal, mas parece que só é exigível a formação para alguns. O que é que isto pode acontecer? Pode acontecer que a formação e o desempenho dos treinadores e dos jogadores é excelente, mas, como tem outros intervenientes que têm responsabilidades no processo, é deficitária, não vale de nada a competência dos treinadores nem dos jogadores. Aquilo vai ao penico, acabou a conversa. Isso podem ter a certeza. Portanto, quando se fala em abordagem sistémica, tem este alcance. É importante que todos falem a mesma linguagem. Estão a ver o que eu pus aqui da linguagem? Falem a mesma terminologia. Porque a formação não se pode esgotar só nos treinadores e nos jogadores. Isto é um desabafo. E é feito numa lógica de desabafo. Depois tem que haver recursos, programas, contextos, avaliação, pois na comunicação, como é óbvio, tem que ser estabelecida no verdadeiro sentido da palavra, em que as mensagens passam de um lado para o outro. Por isso é que a seta tem dois sentidos. Aqui este quadro também tem dupla intenção. Primeiro dizer-vos que é preciso ter bem presente o que é que nós consideramos como formação. E eu pus ali, é preciso saber isso por uma razão muito simples, que é a tal lógica do primeiro organiza-se, depois executa-se. Não é, vamos jogar, depois a gente vê o que é que vai fazer. Não é assim. Vamos criar esta estrutura, depois a gente vai ver o que é que vai dar. Não é assim, amigos. Isso não é nada, vocês estão a prejudicar o próprio processo e com quem trabalha convosco. Portanto, primeiro organiza-se, depois executa-se. Então, o que é isto? Que modelo de formação? E aqui não se esgota, e alguém disse, e eu topo numa de receitas, não se esgota no modelo XYZ. Modelo do Benfica, modelo do Porto, do Sporting, do Braga, do Vila Nova de Soscoa, do Bragança. Cada um pode ter o seu modelo, não tem qualquer tipo de problema. Tem que estar bem fundamentado, tem que ser coerente. Quando se diz aqui que o modelo não é, há um modelo que toda a gente tem que seguir. Nada disso. Por isso é que no princípio pus aquela história dos ingredientes. Não há cá receitas. É preciso respeitar. E depois, formação ou formações. Temos a noção de que a formação no Futebol Clube do Porto, no Benfica, no Sporting, não é a mesma do Gerbido, do São Pedro da Cova e do Alpedurado. Não é. Porquê? Tem objetivos diferentes, pá. Estamos a brincar. Quando se fala de formação, fala-se como se fosse um fato à medida, ou um tacho que tem uma determinada forma e que tu tens que lá ser metido. Não é assim. É preciso sabermos que, se calhar, não há uma formação, há várias formações, que depende do contexto e dos objetivos que nós definimos. Agora, o que eu tenho como certeza é que é um processo dinâmico, contínuo, multifatorial, há muitos fatores que interferem, e multidirecional, porque não é só para o jogador, nem para o treinador, também para o dirigente, para o médico, etc. A rapaziada tem que estar imbuída do mesmo espírito e do conhecimento dessa mesma especificidade. Depois os intervenientes, que é óbvio, isto é com quem? Em que contextos? Que metodologias vamos utilizar? Como é que vamos operacionalizar isto? E isto, metodologias aqui, também dizer-vos uma vez, porque estou um bocado falei aqui das metodologias de balnear, etc. E o tal pseudo-livro, eu sei que nunca vou escrever, mas quero escrever, eu vou utilizar, vou criar uma metodologia também. Só não invento aqui no artista. E a metodologia é muito simples. Chamei-lhe, porque tinha que ser diferente, chamei-lhe a metodologia das situações previsíveis do jogo. Isto é porque eu sou um casmurro do caraças. A rapaziada diz que o jogo de futebol que tem um nível de imprevisibilidade muito grande e, portanto, é por isso é que é bonito. Estou em desacordo. Eu acho que o jogo tem uma elevada previsibilidade. E esteve aqui um colega que eu muito respeito e gostei de ouvir falar sobre o scouting e a observação dos parâmetros do jogo e dos jogadores e dizer-vos o seguinte: se nós quisermos, vamos desafiar,
Desafiar porque podem fazer isso. Não podem fazer é lá com o Sport TV, porque lá a box não deixa gravar porra nenhuma. A não ser que arranjem, se alguém sabe fazer isso, digam-me que é para eu também dar um jeito. Porque eu tentei, mas gravar para mim, para uma pen, para qualquer coisa, para poder usar conforme quiser. Agora, eu gravo e eu 10 dias, não é lá o quê, o gajo vai lá e puxa e vê o que é. Eu quero é que aquilo, lá da Sport TV, dos canais portugueses, isso tenho acesso, é isso que eu faço. Agora, com a final da Liga dos Campeões, etc., eu faço isso sempre. E para quê? Qual é a minha preocupação? É que nas tais situações previsíveis, eu posso saber, em dados estatísticos, por exemplo, quantos cantos a favor é que eu. Portanto, já sei que há uma elevada probabilidade de acontecimento de cantos a favor e contra. Então, se há uma elevada probabilidade, um dos fatores que eu tenho que ter em conta para o treino é uma elevada frequência de treino daquelas situações. Tenho múltiplas vantagens. Primeiro, aquilo vai acontecer no jogo, tenho a certeza que vai acontecer. Segundo, posso repeti-lo as vezes que eu quiser e treinar na especificidade. Então, o que é que tu à espera? Treinar não é preparar o jogo? Vocês perceberam a tal previsibilidade de tais situações. O guarda-redes, como sendo o municiador do primeiro passe relativamente à organização ofensiva, na construção ofensiva. Quantas vezes é o guarda-redes que faz o primeiro passe? Vão lá, vejam lá no jogo grave, uma, depois deixem correr, olha aqui outra. Tem que ser, se tem um programa, há programas de qualidade que fazem isso, e vocês podem dar esses indicadores ou marcadores e ele tira isso tudo, ponham lá. O guarda-redes, primeiro passo. E o gajo, se calhar, bem lá, epa, o gajo fez 14 primeiros passos na transição ofensiva. Então vamos ter que trabalhar isto, porque isto acontece muitas vezes e, portanto, é previsível que aconteça no jogo. Então, se eu sou coerente, se treinar é preparar o jogo, então, nesse caso, o que tenho a fazer é repetir aquelas situações com os meus jogadores. Quando acontecer isto, a rapaziada tem que fazer isto, e então, acabou. Eu dei-vos 2 exemplos para vocês perceberem que há muitas situações. Se quiserem, lá o problema das transições, lá o que é outra confusão que anda para aí, é que a rapaziada que gosta de falar em transições, e depois para uns transições é transposições, e ou para outros é, sei lá, palavras terminadas em nhões, como por exemplo calcanhares, para não dizer as neiras. Dá-me uma vontade de rir, porque o futebol é um jogo de transições. E eu acho assim, realmente, se é verdade, mas qual é o problema? Há alguma novidade isso? Vamos lá ver, isto é o tal problema da simplicidade. Supostamente no futebol de 11, porque há futebol de 9, 7, etc. Supostamente no futebol de 11, 2 equipas, guarda-redes e mais 10 jogadores de campo, tem que haver, isso faz parte das regras. Aí pode fugir ao regulamento. Tá? Há outra equipa que lá está, mas bem intencionada, que é cumprir as regras do jogo. E é honesta e faz o seu melhor, etc, etc. Isso não tem discussão. Mas uma bola. É previsível que quando uma tiver a bola, a outra não tem. Não é? Não sei, só há uma bola, cara. Eu sei, estou aí uns malandrecos a pensar em 2 bolas. Calma, isso não é assim. Isso é outro jogo. Portanto, o que quer dizer que eu vou ter que definir objetivos para a equipa que tem a bola e para a equipa que não tem a bola. E também sei que o tempo que cada uma tem e deixa de ter varia. Eu vou ter que equacionar isso. Definindo objetivos, estruturando e dando dinâmica àquilo, está estabelecida a previsibilidade do jogo naquelas condições. E trabalho. Então é simples. Vamos trabalhar as transições. Vamos a isso. É previsível ou não é? Então vamos criar os espaços. Vamos imaginar que perdemos a bola no último terço do campo, que é o que dá um jeito do caralho. O gajo perde a bola lá longe, pode recuperar, tem menos riscos. E se perdermos a bola com um golo a nosso favor, ainda melhor. E agora vamos equacionar tudo aquilo que é previsível. Perdemos a bola no último terço e marcamos golo. O que é que vai acontecer? Pontapé de saída do adversário. É previsível ou não é? Vamos organizar. Vocês estão acompanhando o meu raciocínio? Há situações que não.
Mas cuidado que eu disse que não é tudo previsível. Tem elevada previsibilidade, contrariamente àquilo que as pessoas dizem. Imaginemos nós que a circulação de bola, estamos com a bola, estamos a circular no espaço que é dominante circulação, no espaço intermédio. Temos isto tudo muito bem estruturado, passo ao pé de toque, tirar linhas de passe, buscar bola nas entrelinhas, etc. Tudo muito bonito. Mas sabemos que se não progredimos para a baliza adversária, vai acontecer que o adversário vai pressionar e vamos perder a bola. Podemos criar isso. Vamos imaginar que eles não nos deixam progredir. Olha lá, eu vou tomar tudo bom, o treinador. Pode condicionar isso, deixa circular até ver se eles tiram. Se me tirarem, põe. Larga. Vai, eu tenho que ir para ganhar a posse da bola e ataca. O que é que eu fiz ali? Fui criar uma situação que no jogo vai acontecer de certeza e eu vou estar organizado para. Já levantei um bocado do véu, cuidado, eu ainda não registrei isso, tenho que registrar esta patente, de maneira que é só para vos dizer que metodologias faz-me lembrar que é como as tias. É só letra e dizem mal uns dos outros e o caraças e eu, porque é não sei quantos, não vou dizer nomes que é para não ferir suscetibilidades, e depois é contra aquela que era antigamente, e depois já não é bem assim, agora já havia uma nova periodização, quer dizer, uma nova metodologia, peço desculpa, não queria falar desta maneira, uma nova metodologia. Para esta rapaziada nova, se quiserem, façam esse exercício com a net, vocês gostam, são jovens da geração das técnicas de informação. E escrevam lá, em treinador de futebol. E o que vos vai aparecer lá pode ser uma coisa interessante. Vou-vos dar essa dica. E no site italiano dos treinadores, os treinadores da Associação de Treinadores de Itália, tem um site interessante, as publicações, tem aquilo é subscrito, mas pelo menos o indivíduo publicitariamente tem acesso. E outro dia fui lá porque eles mandam-me isso pela newsletter, como se estão a dizer agora. Também já estou a ser um bocado atualizado, categoria. E então, o que é que eu vi lá? Vi lá uma nova metodologia. Imaginem vocês qual era o tema, a terminologia. Periodização atlética. Coisa interessantíssima. Nós andamos cá em Portugal, criámos muito bem, eu não vou estar porque isso, atenção, que isso tem aspectos positivos, muito positivos. Não gosto dos donos da verdade, isso é seja em que nível for. A vender um produto que se chama periodização tática, que tem realmente uma fundamentação. E aqueles gajos entenderam criar a periodização atlética. Têm o mesmo direito e eu, palavra de honra, que eu ainda não tive disponibilidade nem garantias de que o graveto que era para ali, porque eu tenho dificuldade. Vocês são rapazes, é a rapaziada mais bem informada, rapaziada nova, pela internet, até com sabedoria e tese de mestrado, etc. E eu não tenho esse atrevimento, eu tenho dificuldade. Nem que seja para comprar um biscoito lá pela internet, eu pede lá para onde é que tenho que pôr nos valores, isso foi meio que uma confusão de caralho. Porque a guita custa muito a ganhar. E eu, sinceramente, independentemente de vocês se criticarem e chamarem o que vocês quiserem, antropóide, qualquer porra, chamem-me o que vocês quiserem, eu não acredito nessa porra, nem tenho fé nisso. Eu é dinheirinho, volta para lá, para cá e acabou a conversa. Se posso comprar, compro. Se bem há um tipo de compras, o indivíduo faz a requisição e é pago por depósito no multibanco e tal, e eles depois mandam o produto. Espetáculo. É um produto que é pago ao endereço, né? Chegam lá e entregam aquilo à casa e o gajo paga ao graveto 5 estrelas. Continuo a comprar porque gosto de estar atualizado. Agora, quando pede lá não sei quantos, o Visa e alto e para o bairro. Eu não ando a brincar com essas coisas e, portanto, custa-me. Mas gostava de comprar esse livro e não tenho possibilidade de o comprar se não for por essa maneira. Ainda agora estive em Itália com os nossos meus sub-15 e procurei lá o gajo que andava connosco, que era um brasileiro italiano. O artista, pá, eu ainda o pus, era um brincalhão, coitados, são sempre os pintas do caralho. Raiz brasileira, mas está em Itália há muito tempo. Ainda pus a questão a ver se ele podia levar um sítio qualquer para comprar aquele livro, mas ainda fomos a uma livraria, mas não havia nada disso. Portanto, sobre o posso que é metodologias, ficou com essa referência. Agora já há uma nova metodologia do futebol na Itália que se chama periodização atlética.
Obviamente há mesmo a dizer, não é? Quais são os fundamentos daquilo. Mas tenho a impressão, pela apresentação, que aquilo tem como palavra-chave o treino integral. Não é só o cabedal. Aquilo há ali também aspectos que têm a ver com o jogo. Portanto, para ver se agora vamos acelerar então, formação desportiva. Para mim tem que haver, para haver formação desportiva, estas três coisas são fundamentais. Tem que haver um enquadramento institucional, tem que haver campeonato, tem que haver quadros competitivos articulados e nivelados e tem que haver um projeto de formação. Em relação ao enquadramento institucional, o Vicente sabe disso, portanto, são consideradas entidades formadoras. Eu só pus esta tipo de provocação, porque geralmente as pessoas andam a fazer, a implementar uma coisa que eu acho que está muito correta, e eu faço parte dessa equipa de trabalho, como é óbvio. Já vos disse que foi assim conhecido por Sr. Vicente, porque viemos aqui ao Covilhã por causa dessa candidatura e espero que seja bem sucedida. E portanto, a rapaziada lá da Federação parece que só a entidade formadora que só são os clubes. É uma coisa que me irrita. Tenho que dar um exemplo, pá. A Federação é uma entidade formadora, pá. Será que também os requisitos que exigem, não? As associações distritais, as associações também é uma entidade formadora. Quer dizer, aos clubes, eu sei que existe ali um conjunto, pá, de princípios e de procedimentos e de equipamentos e de não sei o quê. Será que eles têm isso? E fazem igual. Então, quer dizer, estou a exigir aos outros, eu estou a dizer, cala-te boca, em articulação permanente. Depois, o projeto de formação tem esse projeto de formação que eu faço menção atrás, tem que ter as suas responsabilidades. Tem que ser um documento orientador de compromisso coletivo. Isto não pode ser o coordenador técnico, o técnico faz aquilo e tal, apresenta, e agora faça, professor, dá porreiro, veja lá. Não é assim. Isto tem que ser assumido. O topo tem que ser um compromisso de toda a gente do clube e toda a gente de mãos dadas, não é depois chegar a gajo a virar-se. Porque assim, de uma maneira muito de grosso modo, se a direção aprovou aquilo, tem que se comprometer com aquilo. Isso é camada tudo séria, não é? Aprova um documento, eu estou-vos a dizer que já passei por isso. E numa terceira divisão não era formação, fiz questão, sempre fiz isto na minha vida. Já treinei de 6 divisões, segundas e tal, tenho muito orgulho nisso, ao longo de 30 e tal anos de carreira. E a minha primeira coisa que eu disse, professor, você vai morrer, vimos convidá-lo para ser treinador. Não, amigo, então pronto. Então diga-me lá o que é que você quer. É para manter, pronto, ok. Mas então quanto é que você quer? Calma, amigo. Depois da manhã vocês têm a reunião de direção, eu vou lá e tenho lá um documento para vocês aprovarem. E tinha lá já uma minuta, só mudava lá o nome do clube e os objetivos, cheguei lá, amigo, está aqui. Não estava lá nada que tivesse a ver com dinheiro. É uma maneira que eu falo assim por um orgulho que tenho e podia fazê-lo, porque estava a dar aulas, era professor, tinha qualquer tipo de problemas na minha vida organizada. E eu tenho muito respeito pelos colegas que têm necessidade daquele dinheirinho, porque o leitinho para o menino é necessário, etc. Eu respeito isso muito, não tenho problema. Já tive até um caso de que estava quase a assinar e depois a coisa ficou mais porque um indivíduo foi-se lá oferecer por metade do preço, e já não era muito aquilo que eu pedi. Se disseram-me, e o rapaz envergonhado, que até o conhecia, veio ter comigo, professor, eu quero pedir imensa desculpa, mas eu preciso daquele dinheiro bom para a boca. Eu não puder ajudar-te, conta comigo. Não há problema. Não é só dizer, é uma vergonha, este cara. Pá, vergonha é o quê? É como dizia o outro, vergonha é roubar e ser apanhado. Bom, moral da história. Isto é para vos dizer que há experiência pessoal, portanto, esse documento tem que ser. Não aprovaram, não vou, acabou. Eu tinha essa vantagem, não dependia do futebol. Atenção, mas as pessoas que dependem têm toda a minha solidariedade e respeito. Isto é mesmo assim, a vida não está para essas coisas nem para moralismos. Portanto, das características, elevada probabilidade de ser execuível, nós fazer um projeto que a gente sabe que não acredita que aquilo vai acontecer, isso é uma estupidez, pá. É avaliável, tem que ser avaliável tanto no processo como no fim, no decorrer do processo como no fim. Definir objetivos. Agora, quando é que vamos avaliar este objetivo aqui? Vamos ver. Não está? Muito bem. Vamos reformular, flexível ao ponto de ser redefinido. A coisa não está a resultar corrigimos, pá. Vamos lá ver o que é que falhou. Portanto, esse projeto de formação tem que ter estas características. Se não tiver, amigos, a coisa fica difícil. Coerente tanto no conteúdo como na forma. Vai ter lá umas bacuradas aqui, depois umas pinceladas para lá. Tem que ter ali uma ligação, uma articulação correta. E com a identidade. O projeto de formação do
Sporting Clube da Covilhã é do Sporting Clube da Covilhã, tem identidade. Do Futebol Clube do Porto é do Futebol Clube do Porto, tem outra identidade, não tem problema nenhum. Tem que se respeitar a cultura do clube e da região. Agora, então, o que é que faz parte disso? Quais são os componentes desse projeto de formação que para mim é fundamental? É quase pedra de toque. Primeiro, vamos caracterizar o contexto de intervenção. Vamos fazer o diagnóstico daquilo, vamos atuar. Como é que eu posso fazer um projeto se eu não conheço o contexto do que vou trabalhar? Isso não te cabe na cabeça de ninguém. Não. Portanto, é a fase de diagnóstico. Depois, o período de implementação. Quando é que começa e quando é que acaba? Rapaziada, é uma época, pronto, opa, isto é para uma época, projeto de formação, pronto. Então não vamos chamar projeto de formação, vamos lá chamar documento de referência, época, tal. Acabou, pronto. E tem outras características. Agora, para ser um projeto de formação, vamos ter que definir isto. Lá está, quando começa e quando acaba. Não vamos agora à barriga da mãe, obviamente que não, mas em termos do que está estipulado no futebol, onde é que começa a formação? Problemas em termos etários, 6 anos, 5 anos, então até onde é que vai? Onde é que nós definimos? Vai até aos 40, fica pelos 20, fica pelos 18. Temos que definir isto com clareza, só assim é que podemos avaliar. Havia aqui há pouco tempo, penso que numa altura na reunião que tive com o professor Vicente, quando foi das entidades formadoras, falei nisso. Havia um projeto do Futebol Clube do Porto, eu falo nisso porque toda a gente conhece, não tem qualquer dúvida, que era o projeto 611. Que tinha uma característica que era fundamental, realmente tinha lá definido o período de implementação. Chamava-se 611, não sei se vocês sabiam o que é que queria dizer aquilo. Aqui é de 2006 a 2011. E puseram o nome de 611. Documento totalmente elaborado, não sei o quê, etc. Já fez-se fazer a avaliação e aquilo, pelos vistos, não teve nada a ver com aquilo que as pessoas queriam, mas fizeram a avaliação só no fim. Também é preciso ter noção que eu quis ver que a gente não conseguiu isto. Não pode ser. O processo tem que ser avaliado no seu decorrer, que é para a gente poder decorrer, porque não há nada que corra totalmente de acordo com o que isso corra. Isso é que era bom. E o desafio também é esse, é uma aventura. Há ali obstáculos, a gente desvia, vai para ali, até chegar lá onde é que é. Não? Portanto, esse período de implementação é fundamental, amigos. E depois, em termos de cultura, não basta dizer, vamos imaginar aqui com todo o respeito que me parece, formar jogadores, formar jogadores à Sporting de Covilhã, formar jogadores à Futebol do Porto, formar jogadores à Benfica, tudo bem, não é? Isso tudo é bonito, mas agora é que esquecemos o tal problema do sistémico. Mas para se formar jogadores à Porto, à Benfica, não, é preciso ter treinadores à Porto, à Benfica, não, é preciso ter diretores à Porto, à Benfica. Esquecem-se disso. Criam ali uma imagem de cultura, de mística e tal, é a Porto, tal identidade, é louvável, mas depois esquecem-se de metade dos intervenientes. Os departamentos de apoio, como é que isto vai ser articulado, médico, de equipamentos, etc., de processo, se é com a universidade, se é com o XYZ, se é com a associação não sei quantos, e depois a planificação de programação e controle. Isto, essas coisas todas, os tais dossiês têm que ser feitos para planificar devidamente, isso é um trabalho técnico, não pode ser de dirigentes. O enquadramento técnico, quem faz o quê, como treinadores, que formação é que devem ter, etc., isso é importante. Caracterização do modelo de jogo, isto, cada um destes tem um documento orientador. Cada um destes itens tem um documento orientador, tem um capítulo. Estrutura, princípios e critérios para o tal recrutamento, como é que a gente faz aqui os plantéis? A rapaziada que tem qualidade vai para cima, vai para baixo, vai para o lado, como é que fazemos? Como é que a transição de júnior para sénior se faz? A rapaziada diz que o objetivo é pôr o jogador, como dizia ali o nosso amigo do Benfica, dizia que o professor Vieira que definiu, e muito bem, isso é lindo e é louvável, eu bato palmas, e ele a dizer que queremos um Benfica feito ao Benfica, não é? Opa, isso está corretíssimo, pá. Isso está corretíssimo, agora é preciso ver o resto, quer dizer, não basta só dizer isso. Para aquilo conseguir é preciso saber se realmente isso acontece, que tipo de gente é que vai trabalhar para conseguir isso, etc. E depois também a questão da transição do tal departamento júnior, se quiserem, do futebol de formação, se definirmos que termina aos 18 anos, que é uma limitação etária e, portanto, essa é aquela que é mais obrigatória. Quadros competitivos em que vamos participar, recursos, equipamentos, regulamentos internos, isto avaliar sempre em termos de processo e produto. Em relação ao jogador, dizem aqui, o perfil do jogador tem que ser, não sei o quê, isto tem mesmo que ser, amigos. Isto dá para tudo, pá.
O jogador que tem que se formar de futebol tem que ter estas competências e estes saberes, pá. Tem que saber, formação teórica. Porque é que ali, quando ganhamos a bola, vais para aquele lado e não vais para aquele, pá? Por que razão? Quais são as vantagens que tens e não aquelas? E as desvantagens? Tem que saber isso, pá. Porque é que faz aquela ação? O saber fazer, agora sim, é questão técnica, vamos lá ver como é que fazes. Opa, é passo curto, é passo largo. E de que forma é que o fazes? Se queres fazer largo ou longo, parte da superfície do pé que metes. Qual é a posição do corpo? Se for para curto e médio, que passo é que vais fazer? É enrolado? É pá, junto à relva ou ao lado? É no chão, é forte, é com a parte dentro do pé, com a parte de fora? Pá, tem que saber isso, pá. Saber relacionar-se. Formação ético-social é muito importante. Saber estar. Formação psicológica. Isto aqui tenha a ver com qualquer clube, com qualquer modelo de formação, tem que ser feito. Porque já lá iremos. E por isso é que tenho esta mensagem para vocês. Pá. Porque, segundo dizia lá este gajo, este Klinsmann, não sei se vocês sabem quem foi, um grande jogador alemão que foi selecionador dos Estados Unidos uns poucos anos. Este senhor, que foi um grande ponta de lança, para uma das referências, jogou também na Inglaterra, etc. Este senhor é que disse isto numa entrevista. Pá. Futebol é muito mais do que o resultado. Vai muito profundo nos aspectos sociais e emocionais da vida. Ajudou-me muito a desenvolver como pessoa. Portanto, ele aqui juntou realmente o rendimento esportivo e o aspecto social. Por isso é que eu pus ali. Isto é futebol base ou base de futebol? Isto é futebol de formação. E assim já tem muita lógica aquilo que eu pus ali atrás. Não é? Aquilo que eu pus ali atrás, daqueles saberes todos, ser igual para toda a gente, ser uma referência de formação, já tem isso, já tem a ver. E depois cada um ensina aquilo à sua maneira, de acordo com a cultura do clube, com a cultura da região, com os jogadores que têm, tudo bem, mas é aquilo que tem que ser feito. De uma forma ou outra, desta mais à esquerda, mais à direita, mais, não interessa, mas tem que ter aquela componente de formação. Daí que eu pus também isto aqui, que é uma das situações que no futebol de formação é pouco abordado, é que existe o tal futebol de formação, que é gente, pronto, os escalões de formação, e é o futebol sénior. Depois sabemos que são de realidades diferentes. Mas o que nós queremos fazer, para que haja realmente uma correta formação, é que obrigatoriamente tem que ser complementares, interdependentes e interação permanente. Não é? Agora temos aqui os júniores, os séniores, os juvenis, os petis e não sei quantos, e os séniores é um departamento, é uma coisa à parte. Epá, não pode ser assim, senão então assim, o tal objetivo da formação, que é pôr o máximo de jogadores no futebol sénior, que é, portanto, muitas das vezes até é a referência do modelo de jogo, é a referência do futebol sénior. Em termos de sistema, de estrutura, etc. Não tem lógica nenhuma, então, quer dizer, não há ligação nenhuma para quem continua a trabalhar para quê? Estes objetivos não vão ser alcançados. E é preciso definir com clareza se realmente o modelo é para ser cumprido em termos verticais de uma forma de compromisso, e alguém tem que decidir isso. Se toda a gente depois começa a construir um modelo de jogo que é o futebol sénior, o que tem lógica, se o objetivo é formar jogadores para o futebol sénior, a gente tem que ter uma referência. Tem que ser a forma que os jogos séniores que seja venha de baixo. Se não está a formar o quê? Parece que as coisas estão isoladas. Não é? Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que o meu amigo Ilhaço lá do futebol sénior é um gajo que gosta muito do futebol de contra-ataque. Dá futebol de transições rápidas, etc. Pode chamar o que vocês quiserem, que é a mesma coisa. Estamos entendidos? Opa, obviamente que cá em baixo vai ter que ser, não só no perfil posicional, que deve ser cada um dos jogadores, defesa direito, defesa central, ponta de lança, etc. Estrutural. Tem que estar articulado com aquilo. Porque senão, se vamos pôr lá o tic-tac, quer dizer, o gajo vem para aí para fazer situações de contra-ataque. A rapaziada toma para ali, dá para cá, e agora vais ali, e agora vou para ali. É posse pela posse, amigo. Mas afinal, que formação é que eu estou a fazer? Os meus objetivos estão a ser adulterados, que não tem jeito nenhum, estou a ser um aldrabão. Até para vocês perceberem que é importante. É condição sine qua non. Não é. Obviamente, eu estou à vontade para vos dizer assim, na altura em que o Porto passou para SAD, eu fui treinador da formação do Porto durante 10 anos, na altura em que passou para SAD, a SAD pediu um documento orientador da formação. O seu coordenador técnico, na altura, era o seu professor Guido do Val, que agora está adjunto de Fernando Santos. E o treinador do Porto era Fernando Santos. Portanto, vejam lá o tempo que já passou. E nessa altura, eles pediram aquilo e puseram condições. Só disseram assim, meus amigos, nós queremos que quem vai apresentar o projeto é o treinador do Centro, é o Fernando Santos. Vocês vão trabalhar, pediram a mim,
vocês vão trabalhar na elaboração deste documento para ser aprovado em administração. Pronto, aceitamos o desafio e volta para lá. E, obviamente, uma das questões que veio logo a talho de foice foi essa. Como é que é? A forma do meu amigo Fernando, como é que é jogar? Como é que tu queres jogar no centro? Pai, jogo assim, como é que é? Vamos. Eu vou ali logo o choque. Porque na altura a formação tinha uma forma de trabalhar para. E aquilo não dava para ele. Não dava, quer dizer, na perfeição, não encaixava totalmente. Obviamente que a maior parte das posições davam, mas algumas não davam. Como é que fazemos? Vamos mudar em baixo, vai mudar em cima. Até que há várias maneiras de o fazer. Então o que ficou decidido pela administração foi que trabalharíamos na formação até à subida de Júnior Sénior e depois, como aquilo era de elevadíssima responsabilidade e o treinador que viesse era para ganhar títulos e portanto não podia estar condicionado por nada e ele tinha a sua forma de jogar e não sei o quê, pronto, ficou até aos Júniors. Jogávamos em guarda-redes mais 4, mais 3, mais 3 e os Séniors eram o que desse. Se pegasse ali, muito bem. Ora, quem saísse de Júnior para Sénior naquela altura, se por acaso não tivesse já formado no sentido daquela cultura de jogo, era difícil. E alguns tinham que se perder. Pronto, então é só para chamar a atenção que esse momento de transição é fundamental. Há um antes, que é a formação, e depois há a passagem. A transição é sempre uma passagem. Como havia a transição da defesa para o ataque, a transição, na minha perspectiva, eu peço desculpa, não levem a mal, é a mudança de uma situação para outra. E aquilo é momentâneo. Claro que se essa transição tem que se desenvolver num espaço mais alargado ou mais curto, isso é outra conversa. No jogo não dá, é aquele momento só. Não é? Por exemplo, nós, recordo-me, alguns de vocês andavam a dançar lá nos tintis do vosso velhote e quando veio o 25 de Abril houve ali uma fase de transição para a democracia. Foi alargada, se calhar ainda estamos nessa fase de transição, não é? A rapaziada que não percebeu bem isso. Mas a ideia é que aquilo ia durar para aí uns 6 a 10 anos. Não era a revolução, é a democracia, viva o 25 de Abril. Não era. Portanto, a fase era mais alargada. Agora no futebol não. É perde, ganha, ganha, perde. Portanto, é um momento, é um clique. E essa mudança. E aqui tem que haver continuidade intencional. Ou seja, não é pelo facto de que se passou de um momento para o outro, já vamos ver o último slide, que é precisamente para vos dar essa intenção. Portanto, características fundamentais da transição. Integração, continuidade, progressão, evolução. E depois há uma coisa que as pessoas se esquecem, é que a formação de jogadores de futebol implica obrigatoriamente a promoção desses jogadores. Pá. Não basta só criar esse contexto. O clube tem a obrigação de os promover, até porque há realidades em que, alguém já falou, em gritos, não é? Aquela rapaziada que já falou nisso e muito bem, pá, os objetivos também são esses, correto. Isso não tem discussão absolutamente nenhuma, mas, amigo, então se é assim, temos que os promover. O que é que acontece na realidade, amigos? Eu, por acaso, tenho isto assim nesta lógica. Reparem-me que há aqui uma série de coincidências, exterminações. Neste momento, em Portugal, existe o chamado contexto dos ados e dos mentos. Como é que se passa agora de júnior a sério? Ou é por idade, por regulamento. Mas aos 8 anos não pode ser mais júnior, tem que ser sénior. Ou por necessidade, orçamento, não há guito, tem que ser os minutos da formação. Ou por oportunidade, ou por rapaziada que se lesionou, não há jogadores, vai-se buscar o miúdo que é do jeitozinho dos júniors e vai lá. E ou por qualidade, talento. Para bem, é sempre determinado em AD e em baixo é em mento. Idade, regulamento, necessidade, orçamento, oportunidade, momento, qualidade, talento. Isto coincidiu, António, foi construído desta maneira só porque isto é a realidade. Agora, eu não vejo isto definido com rigor e com objetividade no tal projeto de formação. Ou seja, para mim, esse projeto de formação tinha que ter um capítulo que, nessa transição, obrigasse o próprio clube a ter alguns procedimentos. Quais são? Opa, lá estamos nós, não há receitas. Pode discutir, não, o clube, a direção devia definir que pelo menos 3 jogadores têm que passar para o futebol sério. Também, é uma hipótese, não estou a dizer que é mais válida. Não, senhor, os jogadores que foram internacionais têm que ficar na formação, têm que ficar no futebol sério. É outra hipótese, é convosco. Não, senhor, tem que ser o filho do presidente e o filho de não sei quanto. Não vamos discutir isso. Agora, tem que estar escrito.
E as pessoas têm que ter conhecimento de como é que é. Esta é a minha opinião. É parte integrante do projeto de formação. Umas mensagenzinhas só para os meus amigos ficarem um bocado mais pensativos. Que é esta, não sei quem foi o gajo, por isso é que ele é anónimo. E o gajo disse que se fizeres o que sempre tens feito, nunca chegarás mais longe onde chegaste. Cacto agora é. Por isso é que eu pus ali, o gajo disse isto, o gajo disse mesmo espertinho. Mas a questão é que é mesmo verdade, companheiros. Rito, moldo, quando souberes que é para esse zero. Há aqui um gajo que se chamava Confúcio, que eu não sei se era a fazer parte do plantel como o Chaplin, mas pelos vistos era um gajo esperto. Este gajo também dizia isto: aprender é como remar contra a corrente. Quando se para, anda-se para trás, companheiros. Portanto, para esta malta mais nova, não se esqueçam de investir nisto de uma forma atualizada, de persistência, sempre com a ambição de querer saber mais e melhor, estarem atualizados e de respeitarem o passado. Eu digo isto mais alto, que é por causa desse respeito do vídeo. Meus amigos, pai, agradeço a vossa atenção e, portanto, eu pus aqui isto intencionalmente. Espero que as orientações. Mostrar o microfone. Estas orientações, porque foram orientações, foram passadas com essa intencionalidade, vos possam ser úteis. Boa sorte. Vamos acabar com isto, não há perguntas nenhumas, eu quero ir. Não daqui a... uma perguntinha, só para dizer que eu pergunto, que eu esclarecimento, vocês estiveram concentrados também. Pó balneário. Isso é que é uma maravilha. Isso é uma maravilha. Obrigado a todos. Desculpem lá, mas um bocado mesmo.